A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será o lagar da ira de Deus e o Armagedon. Irmãos, nós vamos fazer a leitura hoje aqui em Apocalipse, capítulo 14, do verso 14 em diante, aonde fala sobre a ceifa e a vindima. Então, irmãos, a primeira coisa aqui para nós entender o que é uma ceifa e uma vindima no sentido literal. A ceifa, irmãos, ela fala de uma colheita de grãos, por exemplo, trigo. A vindima, ela vai falar do quê? De uma colheita de uva, certo, irmãos? E como o assunto aqui é o lagar da ira de Deus, vou explicar aqui para os irmãos. A ceifa, que é uma colheita de trigo, aqui o Senhor vai nos apontar como o dia da volta de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento da igreja, que é onde, assim como o trigo é colhido na ceifa, né? Os grãos são colhidos na ceifa, aqui a ceifa vai nos revelar a colheita de Cristo, né? Que é a sua igreja, que vai reinar com Cristo, né? Quando Cristo vem buscar a sua igreja, através da ressurreição e do arrebatamento. Não um arrebatamento secreto, irmãos, porque o arrebatamento e a ressurreição acontece uma coisa juntamente com a outra. E aqui na vindima, irmãos, nós vamos entender o lagar da ira de Deus, porque a vindima, no sentido literal, é uma colheita de uva. E depois que a uva é colhido, eles levam num lugar, ali num tanque, que chama lagar, onde eles jogam aquela uva, né? E as pessoas começam a espremer com os pés, irmãos, e para poder fazer o vinho. Então, esse lagar, ele é tipificado, irmãos, ali no Armagedon, que é quando Jesus Cristo ele volta, né? E vem para fazer o julgamento dessas nações que perseguiu o povo santo no tempo da grande tribulação. Então, irmãos, aqui nós temos o assunto da ceifa e da vindima, certo? A ceifa, ela nos fala, né, da colheita de grãos, por exemplo, o trigo, e vai falar, irmãos, também aqui da vindima, que nos fala da colheita da uva, né? E após essas uvas ser colhidas, elas vão para o lagar, onde é pisoteada para fazer o vinho. Uma dessas coisas, que é a ceifa, nos aponta para a vinda de Cristo, para vir buscar os seus frutos, né, que é a sua igreja, e a outra, irmãos, a vindima e o lagar da ira de Deus, vai nos apontar para o quê? Para a vitória de Cristo esmagadora sobre aqueles que estão aliados ao anticristo. Assim como a uva é pisada ali no lagar, né, essas nações também serão vencidas no Armagedon. Então, os irmãos notam que nos vídeos anteriores, eu falei ali sobre o sexto selo e o Armagedon. Então eu mostrei ali, irmãos, que no sexto selo está revelado a volta de Cristo e também a batalha do Armagedon. Os irmãos também notam que no vídeo anterior eu falei sobre a sétima trombeta e o Armagedon, onde eu mostrei para os irmãos que ali, né, na sétima trombeta está revelado a vinda de Cristo e também está revelado, irmãos, a batalha do Armagedon. E aqui no assunto da ceifa e da vindima, também, irmãos, Deus ele vai nos revelar a volta do Senhor Jesus Cristo para colher os seus frutos, né, que é a sua igreja, e vai nos revelar o Armagedon mediante o lagar da ira de Deus. Certo? Então, irmãos, nós vamos fazer aqui a leitura, né, e explicar o que eu já expliquei resumidamente para os irmãos. Então, irmãos, vamos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, ler em Apocalipse capítulo 14, verso 14 em diante. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, Cristo, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, porque é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar
da ira de Deus. Então, irmãos, aqui eu já expliquei resumidamente, né? Então aqui, irmãos, é falar tudo de novo, porque esse texto, irmãos, não há dificuldade, né, de entender. Ceifa e vindima. Ceifa é a colheita de grãos, por exemplo, o trigo, e a vindima é a colheita da uva, certo, irmãos? Que a uva, após colhida, ela é lançada no lagar para a fabricação do vinho. Então, aqui, irmãos, a ceifa, vai nos revelar a volta de Cristo para colher os seus frutos. Ó, olhei e eis uma nuvem branca, semelhante ao Filho do Homem. Quem que é este semelhante ao Filho do Homem? É Cristo, que está voltando, que tinha sobre a cabeça uma coroa, quer dizer, ele vem para reinar, e na mão uma foice aguda, quer dizer, ele também está vindo não só para reinar, mas para colher os seus frutos. A igreja, através do arrebatamento e através da ressurreição, porque quando Cristo retorna, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam, né? Tem seus corpos glorificados, e aqueles, irmãos, que ficou vivo para contemplar a volta de Cristo, eles serão arrebatados e terão seus corpos transformados num corpo de glória, num abrir e fechar de olhos. Então, lá em Coríntios, quando fala do abrir e fechar de olhos, fala da transformação dos corpos, né, que serão rápidos. Não está falando nada de um arrebatamento secreto, de um arrebatamento rápido, não é nada disso. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, quer dizer, é hora do Senhor Jesus vir e colher os seus frutos. É já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura, quer dizer, aqui completou o número dos escolhidos. É hora de Cristo voltar e buscar o teu povo. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, Cristo, meteu a tua foice à terra, e a terra foi cegada, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo veio, passou a foice na terra, quer dizer, colheu seus frutos através da ressurreição daqueles que morreram em Cristo e através do arrebatamento daqueles que ficou vivo e fiel para contemplar a volta de Cristo. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. O que são esses cachos, né? Essas uvas? São aqueles ímpios, irmãos, porque assim como chegou a hora do Senhor vir, colher os seus frutos, buscar a tua igreja, imediatamente após buscar a tua igreja e colher os seus frutos, o Senhor já também vem para trazer juízo sobre os homens, certo? Então aqui, irmãos, o lagar da ira de Deus, a colheita da uva, vai estar nos falando do que, irmãos? Da ira de Deus que estará vindo sobre esses homens ímpios que perseguiu e matou todos os cristãos na época da grande tribulação. Lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, quer dizer, todos aqueles que estão aliados ao anticristo, porque já as suas uvas estão maduras, porque é hora, irmãos, essa uva está madura, quer dizer, está falando, é hora desse povo pagar pelo que fez, é hora dele colher o fruto dos seus pecados, certo, irmãos? Então nós vemos aqui duas recompensas, uma tipificado, né, na ceifa, que é o povo santo, que Jesus Cristo volta, retorna, recolhe seu povo, e é hora de dar o galardão para eles, das suas boas obras. E aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui na colheita dessas uvas, que também está chegando a hora daqueles que se aliaram ao anticristo, aqueles que tiveram obras más, que está chegando a hora deles ser recompensados, mas recompensados segundo o mal que eles fizeram. E meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então nós vemos aqui que depois que essas uvas é colhida, chegou o tempo dela ser colhida, ela é lançada no lagar. E esse lagar, irmão, do que ele está falando? Da vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre essas nações ímpias e todos os ímpios que estarão aliados ao anticristo. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo que a volta de Cristo para colher os frutos, né, os seus frutos, que é arrebatamento e ressurreição da igreja, e nós estamos vendo aqui, irmãos, Deus trazendo justiça sobre essas nações ímpias. Aqui, irmãos, o lagar da ira de Deus vai falar do Armagedon, porque é na última batalha contra o mal que o Senhor vai castigar eles, né? E assim como as uvas são
pisadas, né, no lagar, assim serão essas nações ímpias. Então, se os irmãos acompanhou os 2 vídeos anteriores, onde eu falei sobre o 6º selo e o Armagedon, e o outro vídeo onde eu falei sobre a 7ª trombeta e o Armagedon, aonde eu revelei que ali, nesses 2 assuntos, estão sendo revelada a volta de Cristo e a batalha do Armagedon, e os irmãos estão acompanhando esse vídeo aqui agora, onde eu falo da vindima, da ceifa e da vindima, que é onde está revelado também a volta de Cristo e a batalha do Armagedon. Então os irmãos entendem por aqui que o Apocalipse ele não se interpreta de uma forma linear, mas por analepse. Então os irmãos vejam que a volta de Cristo e a batalha do Armagedon está sendo revelado ali no assunto do 6º selo, também está sendo revelado no assunto da 7ª trombeta, e está sendo revelado aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 14, onde vai falar da ceifa e da vindima. Então, em vários momentos, Deus está nos revelando a mesma coisa, só que usando outras figuras, outra linguagem. Lá fala do 6º selo, onde os homens estão clamando para as rochas cair sobre eles e esconder eles da ira do Cordeiro, né? Lá na 7ª trombeta é dito que o Senhor ele passa a reinar, os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, né? E fala que as nações se iraram, falando do quê? Do tempo da grande tribulação, onde as nações que estão aliadas ao anticristo se iram, perseguem o povo santo, só que depois vem a ira do Deus Todo-Poderoso sobre essas nações, que é revelada no Armagedon. E aqui, irmãos, através da ceifa e da vindima, Deus também está revelando a volta de Cristo, né? Para uns vai ser motivo de glória e honra eterna, e para outros vai ser motivo, né, de vergonha e desprezo eterno, certo, irmãos? Então, aqui eu quero falar de novo, irmãos, o que eu falei ali no assunto da 7ª trombeta e o Armagedon, onde eu falei sobre o 6º selo e o Armagedon, que fica claro e evidente, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ensinou que a igreja ela não está destinada à ira de Deus, não está querendo dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A ira de Deus, que a igreja não está destinada, está falando do castigo das 7 taças, está falando da batalha do Armagedon e do lago de fogo e enxofre. Porque, irmãos, Deus ele começa a castigar as nações ímpias através das taças, né? Certo? Então os irmãos notam que ali da 1ª à 5ª taça, o que acontece? Quem está sendo o alvo daquele castigo é quem? Aqueles que estão aliados à besta, ao anticristo. Na 6ª taça nós vemos que ali é uma preparação para a batalha do Armagedon, porque o rio Eufrates seca para vir os reis do Oriente, certo, irmãos? E fala ali que para congregar eles para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então ali é a preparação para o Armagedon, aonde Deus vai executar a sua ira também. E depois a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, entenda, ira de Deus, as taças, Armagedon, lago de fogo e enxofre. A essa ira, a igreja, o povo santo, não está destinado de forma alguma. Porém, irmãos, a ira das nações, que é a grande tribulação, a igreja vai passar por ela. Então, nota que tem uma ordem de eventos. Olha aqui no assunto da ceifa e da vindima. Primeiro, ocorre o quê? A ceifa, né? O Senhor Jesus Cristo vem e colhe os seus frutos. E depois de Jesus Cristo vir e colher seus frutos através do arrebatamento e da ressurreição, que ocorre após a grande tribulação, aí sim ele começa a sua ira, certo, irmãos? Aí depois sim vem a vindima, a colheita das uvas, né? E o lagar da ira de Deus, apontando para o castigo, irmão, da taça e da batalha do Armagedon. Então, irmãos, é dessa ira que a igreja vai ser livrada, porém não do tempo da grande tribulação, que nem diz ali na 7ª trombeta, iraram-se as nações, aquelas que estão aliadas ao anticristo. Isso está falando, elas se iraram quando? Nos últimos 7 anos, principalmente nos 3 anos e meio finais, quando ela persegue o povo santo. Ali é a ira das nações. Aí vai falar, porém chegou a ira do Deus Todo-Poderoso, quer dizer que é o tempo que ele vem para trazer juízo sobre esse povo. Então os irmãos entenderam aqui, ceifa, vindima, né? Uma está revelando a volta de Cristo para colher os seus frutos, né? A igreja, e a outra está revelando o quê? O castigo de Deus através da batalha do Armagedon sobre essas nações ímpias.
Então, irmãos, quando uma pessoa pisa o lagar, ali num sentido literal, o que acontece com as vestes dela? Se mancha, né? Com aquele suco da uva. E nós vai ver em 19 de Apocalipse que as vestes dos senhores estão manchadas como sangue, né? Para nos revelar que é ele que pisa o lagar da ira de Deus. Então, vamos ali em 19 de Apocalipse para fazer essa leitura. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Fala de Cristo. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava, aqui, irmãos, nesses versos nós vemos, ele peleja com justiça, certo? Se ele peleja com justiça, ele está vindo por uma guerra, para uma peleja, a peleja do Armagedon. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então veja bem, irmãos, por que ele está vestido com uma veste salpicada de sangue? Para nos indicar que é ele que pisa o lagar da ira de Deus, que é ele que trará o juízo sobre aquelas nações ímpias na batalha do Armagedon. Assim, irmãos, como o lagar da ira de o lagar ali, quando a pessoa pisa nas uvas, ela mancha as vestes com o suco da uva, aqui está mostrando nessa relação dessa veste salpicada de sangue, porque é ele que pisa o lagar da ira de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Quais nações? Nações inocentes? Pessoas misericordiosas, boas? Não, irmãos. Nações ímpias. Todas aquelas 10 nações que estarão aliadas à besta. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, é ele que vem para a batalha do Armagedon, para executar o juízo sobre as nações ímpias. Muitos, irmão, quando nós falamos do Armagedon, que o Senhor ele vai vencer, né, essas nações, muitos falam, mas o Senhor é bom, Deus ele é bom, por que ele vai fazer tudo isso com essas nações? Irmão, vamos entender, pelo amor de Deus. Ele não está vindo para executar juízo com pessoas boas, não. É em cima de pessoas ímpias. Olha, irmãos, o que esse povo, essas nações que estão aliadas ao anticristo, vai causar no tempo do fim. Eles vão trazer guerra, fome, morte sobre a terra. O mundo vai ser afligido pela mão deles. Vai perseguir e derramar o sangue do povo santo. Então, irmãos, esse juízo que vem na batalha do Armagedon é porque são povos ímpios. Deus não está trazendo juízo sobre nenhum justo. Isso, irmãos, nós vamos entender, como nós já falou, ali no assunto da ceifa e da vindima. A ceifa, que é a colheita de grãos, né, nos revela a volta de Cristo para vir buscar o teu povo. É a colheita do povo de Deus, certo? Então os justos, irmãos, o Senhor vem para recolher, vem para levar para si, para transformar os seus corpos, para reinar com ele, certo, irmãos? Agora, ali na vindima, no lagar da ira de Deus, é tipificado as nações ímpias, irmãos. Então, não vamos criar essa coisa que muitos ateus, muitos críticos falam, mas se Deus é bom, por que ele vai castigar tantas nações ali no Armagedon? Irmão, são nações ímpias, são pessoas que estão entregues a Satanás, certo, irmãos? Então, acredito que até aqui os irmãos entenderam, e agora eu quero fazer uma leitura no livro do profeta Joel, para os irmãos entenderem que isso que nós lemos aqui, o profeta Joel falou no passado também. Aqui, irmãos, onde eu vou fazer a leitura no livro de Joel, os irmãos perdoam que aqui eu não deixei nada sublinhado, nem destacado, né? Mas a leitura vai dar para entender, sem sublinhar, sem escrever em colorido, nem nada. Aqui, irmãos, nós vamos entender que aqui o profeta Joel está falando da batalha final, que também aponta para a batalha do Armagedon. Os irmãos vão ver aqui na profecia de Daniel sobre a ceifa e a vindima, né? Aqui também está revelado a batalha do tempo do fim. Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler no profeta Joel, no capítulo 3, do verso 11 em diante. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes.
Movam-se as nações. Quais nações? Aquelas que estarão aliadas ao anticristo. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. O que quer dizer o nome Josafá? Deus julga. Então está apontando aqui, irmãos, para o dia do julgamento de Deus. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Sempre falei nos vídeos anteriores que aqui, ó, Deus está falando nações em redor. Redor de quem? De Israel. Olha lá quem são essas nações, olha lá a fé que ela professa, e olha lá, irmãos, que eles estão sempre em guerra com o povo de Israel e sempre querendo Jerusalém, essa Jerusalém terrena para si, porque a palavra de Deus aponta que Jerusalém, Oriente Médio, será o epicentro de todos os acontecimentos, irmãos. E aquele povo maligno que estiver aliado à besta vai sofrer o julgamento de Deus. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, quer dizer, Deus julga, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, irmãos, olha aqui no verso 13, revelado o que nós viu ali no assunto da ceifa e da vindima. Lançai a foice, porque já está madura a seara, a colheita de grão. Então, aqui está falando do tempo que a obra de Deus, o número dos escolhidos vai estar completo, chegou o fim, a colheita, a plantação de Deus, chega o tempo da colheita, então essa foice é lançada. Então essa foice é lançada para quê? Para Cristo, ele buscar a tua igreja, ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, né? Aqueles que ficou vivo para contemplar a vinda de Cristo serão arrebatados e transformados. Então, irmãos, lançai a foice porque está madura a seara. Aqui está falando da volta de Cristo para recolher o teu povo. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Então, irmão, primeiro, ressurreição e arrebatamento da igreja. Depois, lagar da ira de Deus. Então, aqui, irmãos, está nos mostrando no verso 13 que primeiro Jesus Cristo, ele volta, busca a tua igreja, certo? Através do arrebatamento da ressurreição, forma um exército, como nós vemos em Apocalipse 19, e depois desce. Para quê? Para pisar o lagar da ira de Deus. Lançai a foice, porque está madura a seara, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo vem para buscar o seu povo através da ressurreição e arrebatamento. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, quer dizer, Cristo está retornando para executar o juízo sobre todos aqueles que estão aliados à besta. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Malícia de quem? De todas aquelas nações que estão envolvidas com a besta, irmãos. Então aqui está demonstrando mais uma vez que esse julgamento vem sobre homens ímpios. Multidões no vale da decisão. Quem são essas multidões? Aquelas, irmãos, que está aliada à besta. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O que é o dia do Senhor? É o dia que ele vem para executar juízo, irmãos, sobre todas as nações ímpias. Então, os irmãos aqui entendeu? Sobre o lagar da ira de Deus e a batalha do Armagedon. O Senhor está tipificando que assim como as uvas são lançadas no lagar e pisoteadas, né? Assim também será a vitória esmagadora de Cristo sobre essas nações ímpias. Então, irmãos, aqui, através da ceifa e através da vindima, o Senhor está nos falando da volta de Cristo para ressuscitar os seus servos, arrebatar aqueles que foi fiel e ficou para contemplar a volta do Senhor, e depois, irmãos, vem o quê? A ira de Deus, que é revelada na onde? No lagar da ira de Deus. Os irmãos notam que lá na lei, antes de começar a festa dos tabernáculos, se eu não me engano, o povo entregava ali, né, dos frutos, né, da terra, né, do trigo, né, dos grãos, e depois entregava o fruto da uva, e depois vinha a festa dos tabernáculos. Irmão, profeticamente, a festa dos tabernáculos fala do quê? Do milênio. Ela nos revela o reino milenar. Por isso aquela grande multidão ela tem palmas na mão. Porque na festa dos tabernáculos, o povo carregava sobre as suas mãos palmas, né? Era um costume da festa dos tabernáculos que nos revela o milênio. Então está mostrando que aquela grande multidão está apta a entrar no milênio. Então, irmãos, entendamos aqui que se oferecia ali, né, o fruto
da ceifa e depois o fruto da vindima, que era a uva, e o povo adentrava o milênio. Então, irmãos, está nos mostrando o quê? O que o Espírito de Deus dá a entender? Que nós entraremos no reino milenar após Jesus Cristo ele vir para a ceifa, né, recolher os frutos, que é a igreja, e depois, irmãos, da colheita da uva, que é aqueles que são castigados na batalha do Armagedon. Então se apresentava ali, né, grãos, né, uva, e depois entrava na festa dos tabernáculos. Jesus Cristo vem, busca o teu povo, recolhe os seus frutos, julga as nações ímpias, e depois entramos, irmãos, no reino milenar, que não está cumprindo no dia de hoje, nem se cumpriu no passado, porém se cumprirá após Jesus Cristo retornar para buscar a tua igreja e após o Senhor executar juízo sobre todos aqueles que estão aliados ao reino da besta. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui, eu espero que o vídeo tenha trazido bênção, sabedoria, conhecimento e edificação na vida dos irmãos. Peço aos irmãos para compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé, se inscrever no canal caso não for inscrito, né? E orar a Deus pela vida da gente, para Deus dar mais conhecimento, para nós compartilhar esse conhecimento com os irmãos. Eu encerro o vídeo aqui, fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.